Eu vou quebrar o protocolo sem, se me permitirem, registrar a presença de cada um de vocês. Eu acho que falando de um evento como Maio de 68 não dá para entrar em protocolos desse estilo. Evidentemente, 2018 é um ano importante, um ano de comemorações de vários eventos. 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos, 1968, esse movimento social, político, mundial, que não foi só na França, foi na República Tcheca, foi nos Estados Unidos, México, um monte de países. Eu fui procurado por vários institutos, entidades de cunho cultural, de cunho político, para ver o que poderíamos fazer e aproveitar esses 50 anos, essa comemoração de 50 anos, e refletir sobre a significação desse movimento. Uma delas pediu se era possível trazer uma pessoa da França que teria sido testemunha, ou melhor ainda, ator de 1968. Eu falei para eles, o problema é que restam poucos. Eles falaram, como assim, restam poucos vivos? Não falei, não, restam poucos de esquerda. Eu gostaria de citar o Denis Kessler, vice-presidente do MEDEF, que é mais ou menos o equivalente da CNI, da Fiesp, que era, em 1968, era maoísta. E o Denis Kessler perguntaram para ele, o senhor ainda acredita na luta de classes? Ele respondeu, sim, acredito, só que eu mudei de lado. Eu acho interessante ver essa evolução. 1968 não trouxe só a liberação sexual, essas coisas, também trouxe o neoconservadorismo, que faz parte da história da esquerda também. Precisamos sempre estar em capacidade de reinventar nossa sociedade, de questionar aquilo que não achamos justo, ou também aquilo que achamos justo, e pensar em utopias. Pensar também, refletir-se sobre a utilidade das utopias. Será que elas são perigosas? Será que elas são úteis? Eu acho que teremos hoje à tarde um desses momentos de papo-cabeça que os franceses adoram, torcendo para que possamos nos reencontrar em outras ocasiões, falar a tantos outros temas, Octávio, transhumanismo, o futuro da humanidade, a tecnologia, a administração 4.0, isso é o meu pesadelo agora, mas, enfim, muito obrigado a todos pela presença, e sem mais eu quero passar a palavra ao Octávio de Barros. Obrigado. Muito obrigado, Brian. Eu queria contextualizar um pouco o nosso encontro. Quer dizer, em 2015, eu, inspirado numa experiência longa que eu pessoalmente tive no Fórum Econômico Mundial de Davos e também em outros fóruns de debate no mundo, eu fiquei muito envolvido pelas discussões a respeito dos impactos das grandes transformações que estão acontecendo no mundo, na sociedade, nos costumes, na cultura, em vários planos. Isso acabou me motivando em 2015 e criar um think tank no Brasil e na França. E o República do Amanhã tem como objetivo exatamente seguir uma programação bastante exaustiva esse ano e ano que vem. Vocês devem ter recebido aí uma programação de 85 painéis diferentes, que nós vamos conduzir ao longo desse ano e do ano que vem, de vários temas agrupados em 5 categorias. Primeiro, a primeira categoria é simplesmente a identificação das grandes transformações que a gente classifica como disruptivas, provocadas por essa revolução digital e cognitiva, né? Muito mais cognitiva do que digital, me refiro aqui à inteligência artificial, todas as grandes transformações, que são brutais, e nós temos um reconhecimento de que está havendo uma subestimação imensa dos impactos, sejam eles positivos ou negativos, dessa revolução toda. E esses impactos estão sendo tratados no segundo grupo de trabalho, que é o mundo do trabalho, desigualdades e a dimensão humana, que é bastante interessante. Um terceiro grupo são os impactos de todas essas transformações na cultura e no comportamento da sociedade. Um quarto grupo
que tem a ver com a economia, a globalização e a própria geopolítica, e um quinto e último grupo, que é o impacto dessas transformações na política, na democracia e nas narrativas em geral. Só para dizer para vocês, a República do Amanhã é uma associação sem fins lucrativos, é voltada exclusivamente para promover discussões sobre os grandes desafios da sociedade, sobretudo diante da mudança de paradigma tecnológico, em torno da revolução digital e cognitiva. República do Amanhã reúne intelectuais, artistas, empresários, economistas, cientistas, educadores, que acreditam no pensamento sistêmico e interdisciplinar. Diante da ampla subestimação dos impactos positivos e negativos das transformações em curso, torna-se decisivo identificar os valores que movem e que passarão a mover as sociedades contemporâneas. Um dos principais desafios dessa iniciativa é a aposta na inovação institucional, em vários planos, para que as futuras gerações possam desfrutar das inovações tecnológicas sem riscos relevantes de fratura no tecido social e outras fraturas, né? O Instituto República está presente na França. Nós temos 2 parceiros na França. O Jacques Attali, um grande intelectual francês, que é nosso parceiro, e já elegeu o República do Amanhã, Institut République, como sua porta de entrada aqui para o Brasil. Ele tem um think tank chamado Planeta Positivo. E também o Dominique Renier, que é um grande intelectual e professor da Sciences Po, que dirige uma fundação da inovação política, a Fondapol. E aqui nós temos um grupo de 33 pessoas que têm se mobilizado e conversado sobre esses temas. São pessoas apaixonadas por essas discussões. E eu convido aqueles que tiverem interesse a se associarem ao República do Amanhã e ao Institut République. Sem ônus, é gratuito. Basta ter interesse em participar desses debates e frequentar os nossos fóruns. Mas a ideia é refletir sobre as utopias em maio de 18. Inspirados, evidentemente, nas utopias que marcaram em 1968. Há uma percepção de que, talvez, ao contrário de 68, nós tenhamos um certo vazio de utopias, né? Eu quero começar hoje o nosso encontro aqui pedindo primeiro para o Marcelo Tais nos passar a sua intuição, a sua visão a respeito daquilo que ele percebe, que ele captura das utopias em maio de 2018. Quer dizer, como é que você, como professor universitário também, como intelectual, como apresentador, tem percebido, diante desse mar difuso de ideias ventiladas nas redes sociais, o que você captura do ponto de vista da percepção da sociedade, particularmente dos jovens, em relação a isso? Que utopias estão no radar hoje dos jovens? Para mim, tem uma questão em relação a, quando a gente olha para trás, de achar que naquela época as coisas eram melhores. Eu acho uma pista muito falsa, e já digo de cara que eu vejo muitas utopias hoje, e como naquela época elas estão invisíveis. Porque naquela época, se você perguntar qual é a utopia e tal, não estava tão visível também. Hoje existem gigantescas utopias, e a gente precisa ter muito cuidado para que o nosso preconceito em relação a todas as novidades não nos deixem cegos em relação a elas. Em 68, aconteceu uma coisa que, para mim, é um arco que faz estarmos aqui hoje conversando, que é o lançamento de 2001, Odisseia no Espaço. Eu tinha me esquecido que era 68, e como é algo que para mim tinha muito a ver com esse papo, eu falei, cara, eu preciso falar do Arthur Clarke. Quando eu fui ver, foi lançado em 68 o filme, né? Então, aí que eu vi que tem tudo a ver mesmo, porque nesse filme do Kubrick, onde se fala de inteligência artificial, é um filme sobre inteligência artificial e a dificuldade do controle de algo que uma utopia estava nascendo ali. Esse é o tema de maio de 18. Nós estamos de novo diante de algo que surgiu
A primeira vez que a arte apontou o dedo para esse assunto foi em maio de 68. E como tudo que é invisível, como eu disse, isso não estava no radar da discussão do maio de 68 naquela época. Então, eu gosto muito de olhar para a arte e entender como que a arte sempre nos ilumina o caminho. Mas o Arthur Clarke é um cara que escreve um artigo, algumas décadas antes, em 45, ele escreve um artigo numa revista fazendo uma pergunta. E esta pergunta é que está no filme. Ele pergunta o seguinte: será que nós podemos ter uma consciência global usando artefatos fora da atmosfera? Ele faz essa pergunta. A revista que ele escrevia, isso é que eu acho muito fascinante de aproveitar uma tarde dessa para olhar a história em perspectiva, né? A revista que ele escrevia se chamava Wireless World, a revista do Wi-Fi. Mas essa pergunta nessa revista inspira a invenção do satélite, que estreia no ano seguinte de 68. Estreia em 69, na chegada do homem à Lua. É a primeira vez que todo o planeta olha para a mesma imagem. É o início do tempo real. Aquela experiência que nós tivemos de ver o homem chegar à Lua ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo é a primeira experiência que nós temos de tempo real, que é o tempo onde todos nós trabalhamos hoje e onde todos nós temos a nossa vida afetiva, a nossa vida profissional e pessoal, onde todos nós estamos aqui e inclusive estou vendo pessoas me filmando em tempo real e transmitindo em tempo real, ou combinando onde que vamos jantar hoje à noite, assim, os estoques todos, as empresas, todas as exponencialidades que são utopias do momento que nós vivemos hoje, é algo que nasceu exatamente nesses 50 anos aí. E, para terminar essa minha primeira fala, o que acontece ali na chegada do homem à Lua é justamente a capacidade de todos nós trocarmos a mesma impressão, a mesma ideia. A gente começa a ter um debate global em tempo real. O que eu vejo hoje é uma gigantesca oportunidade de construirmos juntos uma renascença como nunca se viu antes. As pessoas que escrevem código, elas são artistas, assim, eles estão criando realidades que não existem, né? E eles estão principalmente entrando em lugares não permitidos. Eu acho que uma coisa é discutir o que aconteceu na França ou em outros lugares. Claro que é importante. Mas eu queria também chamar a atenção para o como aconteceu. Que em algumas dimensões talvez seja até mais importante do que aquilo que aconteceu. As utopias não são feitas apenas do que a gente quer construir, elas são feitas e muito por aquilo que nós destruímos ou que até se autodestrói. A utopia, ela é construída socialmente, não é um ator A, B ou C. Ela é uma combinação do que está dando errado com o que pode dar certo. Um dos códigos fundamentais é exatamente o código do blockchain e outras tecnologias que tem a ver com a nossa própria capacidade de perceber e honrar contratos. Portanto, a gente está realmente, 50 anos depois, nesse ponto fundamental da utopia, que é reimaginar o que tem valor, como se organizam, né, as trocas, o que é útil, o que não é útil, o que é reciclável, o que não é reciclável. O que ficou claro depois de 68 é que o nosso papo não é mais papo-cabeça. Quem fizer papo-cabeça está por fora. É o papo-corpo. É a dimensão do corpo, do afeto, do desejo, do modo de viver, da vida como filosofia, da filosofia como vida. Eu acho que é uma opção que começou também a ser tecida naquela época contra o kantismo e o pós-kantismo, o iluminismo e o racionalismo de um lado, mas também contra o irracionalismo, o misticismo, as versões mais extremadas no limite do totalitarismo, do fascismo,
da violência, da força. Quer dizer, não é nem a razão, nem a força da violência. O que faz a história é o afeto, é o desejo. Isso já o Merleau-Ponty chamou muito a atenção, já no final dos anos 50, e a crise do estruturalismo também é muito claramente isso. Não basta imaginar uma lógica sistêmica ou uma grande narrativa que vai me ordenar passado, presente e futuro. Ao contrário, a crise da representação é a emergência de uma nova presentificação. E essa presentificação ela se dá pelo corpo. Não é à toa que as agendas, elas não são nem micro nem macro, mas elas dizem respeito à passagem pelo corpo, à consciência do corpo e, portanto, dos afetos e do desejo. Por isso que 68 nunca vai se resolver nem com o maoísta, nem com o capitalista, mas o que ficou, até muito fortemente incorporado pela publicidade, mas não só, também pelas agendas feministas, de raça, de território, etc, etc. Então, eu acho que é preciso trazer para o papo cabeça o corpo. E eu diria que 68, sem dúvida, é essa refutação de um idealismo e também de um irracionalismo. Em função do quê? De um corpo. Nós habitamos corpos que estão presentes, sempre presentes, quando a gente fala do passado ou do futuro. Acho que de 45 até meados dos anos 70 foi o esplendor da democracia. O planeta foi para a guerra em defesa da democracia. Uma abstração que muita gente não sabia o que era. E é interessante o que brotou daí. Talvez daqui a 200 anos, os historiadores chamem esse período de um novo renascimento. Porque a arte é interessantíssima como ela vem daí. Nós produzimos os Beatles, nós produzimos Fellini, nós produzimos, aqui no Brasil, Tom Jobim. É uma coisa extraordinária. Né? E 68 é um marco desse processo. 68, acho que o pessoal vai para a rua porque acredita na democracia, acredita que é possível expandir os limites dessa democracia. Isso, 68 talvez seja um marco, como eu falei, mas também talvez seja um ápice. E todo o ápice é o começo da decadência. E aí, nos anos 70, você tem uma transição. Nos anos 70, tem um marco interessante, que são dois governos. Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Tem uma frase da Margaret Thatcher que é impressionante. Ela diz, esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. E olha que isso teve um impacto enorme na humanidade. As pessoas começaram a acreditar que esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. Os anos 80 são outro reflexo, são um rearranjo, uma rearrumação daquele 68, mas não mais com cara de 68, mas com cara de Margaret Thatcher. Com cara de esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as suas famílias. Os jovens, os meus alunos, não foram para a política. Foram para o banco, foram para o mercado financeiro. Houve, aos poucos, um desalento com a política. A política passou a ser vista como algo que não é importante, uma variável que não tem importância. Há uma crise de liderança política, porque houve uma crise de crença na democracia. Falta liderança no mundo. A política, ela corre sempre atrás da realidade, dos fatos. Existe utopia? Sim, existe. Mas nem a política e nem a sociedade conseguem compreender que haja utopia. Então, quando você olha para o futuro, outra referência bibliográfica, tem um livro do Sérgio Abranches, um livraço chamado A Era do Imprevisto, você não consegue ver o futuro. Você só sabe que o futuro não será igual ao presente e muito menos igual ao passado. Como eu não consigo olhar para o futuro, eu fico procurando no passado algum momento que me conforte. Então, você acaba tendo uma utopia regressiva. Então, eu quero voltar para o passado. Olha o slogan do Donald Trump. America Great Again. Esse again é revelador. Olha no Brasil. Vou ter que falar do Brasil. Os dois nomes que ponteiam as pesquisas
são referências do passado. Um passado idílico que não existiu no caso do regime militar, mas lá não tinha violência, lá não tinha corrupção, lá tinha ordem, lá tinha autoridade. Bobagem, mas é uma fuga para o passado. Não há mais sindicato dos metalúrgicos como ele existiu. Não há mais sindicato dos bancários como ele existiu. Não há mais aquela massa industrial, não há mais aquela massa de trabalhadores, não há mais sindicato. E olha que interessante, os caminhoneiros que nunca conseguiram formar um sindicato se articulam pelo WhatsApp. Então, a política ela tem que correr atrás disso. Mas eu acho que a partir de 2008, 2009, esse mal-estar se coloca, que a política é sim importante, que a política é sim relevante, e que, no campo da economia, Justo, ela tem que ser uma variável a ser considerada, não pode mais ser desprezada. A gente vai ter que olhar para a história no longo prazo. Né? Concluindo, usando o Lord Keynes, que você citou, Keynes dizia, no longo prazo estaremos todos mortos. Né? Eu digo que no longo prazo estaremos todos vivos, se não morrermos no curto prazo. Acredito que em maio de 68, na França, e em vários outros países do mundo, o que foi questionado foi uma ordem social e política. Quem apanhou mais do movimento de estudantes de 1968 na França foram o Partido Comunista e os gaullistas. Havia, sim, uma reivindicação da juventude francesa contra uma geração que tinha se instalado no poder em 1945, com a glória da vitória da resistência francesa, toda essa epopeia, lenda ou não, mas existiu uma forma de mito, uma espécie de nova Revolução Francesa em 45, e o que se questionou em 1968 foi essa ordem política e social estabelecida pela resistência. O Partido Comunista na França não gostava muito do movimento estudantil. Inclusive, houve estudantes trotskistas, houve pelo menos um estudante trotskista que foi assassinado por sindicalistas franceses. Os estudantes que iam lá na Renault, que era uma estatal, tinha sido nacionalizada em 45, porque ela colaborou. Os estudantes que iam divulgar panfletos na saída da Renault apanhavam mesmo, havia brigas feias. E eu acho que a visão que talvez de vez em quando você tem, tanto no Brasil como em muitos outros lugares do mundo, muito idealizada sobre 1968, é que o pessoal era, digamos, uma espécie de revolucionários de esquerda. Eu acho que era uma abordagem diferente. E 1968 na República Tcheca também não é um movimento capitalista, é um movimento em reação a uma forma de imperialismo, que é o imperialismo russo disfarçado de soviético. Havia muitos jovens em Praga que provavelmente eram socialistas convencidos e que apoiavam os projetos de socialismo humanista do Dubček. Então, eu acho que é importante também sinalizar isso e nos distanciar de uma visão talvez maniqueísta ou binária, né, de 68. O que mais me incomoda como intelectual, como pensador do momento atual, é essa crise da democracia, essa falência da democracia no mundo inteiro, essa crise de representação política. E me choca, em particular, algumas estatísticas que surgiram recentemente, uma estatística da Pew Research, que é para mim o mais respeitado instituto de pesquisa americano de opinião pública, dizendo que 46% dos jovens americanos prefeririam ser governados por experts, esclarecidos, e não por eleitos. E 30% dos adultos. E aqui no Brasil, faz umas 4 semanas, saiu uma pesquisa também,
não sei se foi do IUPERJ no Rio, alguma instituição importante, dizendo que 52% dos brasileiros abririam mão tranquilamente de todas as instituições, partidos políticos, Congresso, Supremo Tribunal, tudo, para serem governados por experts ou por déspotas esclarecidos, alguma coisa assim. A utopia é algo que tem uma origem renascentista e foi retomada ao longo da história da Idade Moderna. O meu assunto é principalmente a arquitetura e as cidades, e ao pensar arquitetura e cidades, até colocando maio de 68, maio de 2018, é muito interessante encontrar um espelhamento, uma tradução das questões de fundo que foram colocadas aqui muito bem por várias pessoas, por exemplo, na questão da arquitetura e da cidade, lembrando que arquitetura e cidade são, entre outras, formas de representação de uma ideia de sociedade e de modo de vida. A questão é saber se maio de 68 era uma utopia ou se maio de 68, na verdade, não se insurgia de alguma forma com relação a uma utopia que era a utopia dominante, que era a utopia da sociedade industrial, do moderno, como uma utopia que, de certa maneira, havia sido criada de cima para baixo. E se não havia, e se hoje em dia também não há, de alguma maneira, sem que hoje haja tão claramente como nos anos 60 um modelo globalizante de uma crença global e universal de um modo de vida, um modo de sociedade que se entenderia como perfeito ou melhor, se hoje já não há tanto esse inimigo, né? Os rebeldes de hoje em dia não têm mais claramente esse inimigo diante de si tão claramente configurado, de alguma forma eu acho que o processo de crítica e de insurgência com relação à utopia, e não à nova criação de uma utopia, continua um processo em aberto. Se a gente pegar o projeto de Brasília, que é o mais próximo de nós, Brasília é um projeto de cidade congelada. Ele não tem nada de dinâmico. Ele pode ser agradável ou não agradável, mais bonito, mas ele não tem nada de dinâmico. Essa é a ideia da sociedade industrial, né? Há autores que falam da situação da contemporânea, da questão de uma possível novas utopias contemporâneas serem baseadas, terem que necessariamente incorporar a ideia de mutabilidade, a ideia de transformação permanente. Quem viveu os anos 60 no Brasil, os brasileiros que tinham orgulho daquela capital nova que estava sendo construída como uma espécie de tradução de uma aspiração de convivência harmônica da sociedade, etc., etc. E é engraçado porque, na base da nossa sociedade, feita com muita exclusão, apesar de muitas coisas que evoluíram, também não sinto na cabeça das pessoas com quem eu convivo nenhuma capacidade, ou talvez nem mesmo nenhum desejo de representar uma nova cidade total, que seja símbolo de uma nova sociedade total. As pessoas têm, sim, a vontade de intervir no projeto local, no plano local, no seu imediato, transitório. O que é novo na educação, quer dizer, com uma certa inspiração em maio de 68? Em primeiro lugar, o locus da produção desse pensamento criativo, utópico, incomodativo que existia lá em maio de 68, nasceu na universidade. Não foi à toa que foi no Quartier Latin que aquilo se revelou, não foi em outro lugar, não foi na fábrica, na porta das fábricas. Ou seja, a universidade tinha... Então, as universidades e as escolas têm esse vício de causar o incômodo, de evidenciar o incômodo, de fazer propostas que nós não queremos que sejam feitas porque deu certo para nós. E nem sempre para a juventude deu certo. A ruptura que a gente queria é de uma escola não tão formal, não tão, vamos dizer, esclerosada, mas também uma nova aliança dessa escola com a cultura. Então, me parece que, nesse momento, 50 anos depois, o que a gente pode ver é que continua ainda tendo uma responsabilidade sobre o aparato escolar e sobre o aparato escolar visto de nova maneira, em que a cultura e a educação se articulem e a tecnologia para criar um currículo novo.
Hoje fala-se muito da Finlândia, aqui no Brasil, que tem um currículo ideal, mas tem um currículo tão maravilhoso, que a melhor perspectiva que se abre agora é trazer todos os alunos da Finlândia para estudar aqui. Porque aí o índice vai subir, se isso é o grande objetivo da escola. Não é. Então, a perspectiva de criação de um novo currículo para formar uma nação, para dar coerência, consistência, organicidade e convivialidade numa nação, passa pelo conceito de currículo, portanto, o conceito do que é o conhecimento. E o conhecimento escolar não existe sem a cultura. Então, o que me parece que é novo agora e que é um desafio que o Brasil não está conseguindo enfrentar, mas acho que é possível enfrentar, é a articulação entre cultura e educação e tecnologia, para poder criar uma nova perspectiva não de nação, porque hoje a transnacionalidade é a coisa mais evidente. Transnacionalidade em todos os sentidos. A transnacionalidade da guerra, a transnacionalidade da violência, a transnacionalidade do mundo das drogas, mas também a transnacionalidade do mundo do convívio, né? E é isso que eu acho que a escola ainda tem uma obrigação de se inspirar em 68 e reler o que aconteceu lá à luz dos nossos desafios. Eu vim aqui para falar sobre os millennials. É a primeira geração que nasceu com acesso à tecnologia muito amplo, democrático, de maneira geral. Mesmo, enfim, se a gente olhar diferentes estratos sociais, a tecnologia está presente na vida das pessoas. E isso está pautando, na minha opinião, a maneira como as pessoas formam a opinião delas e também a maneira como elas atuam. E vejo que uma das maneiras principais que as pessoas obtêm informação hoje em dia e discutem, etc. e tal, é por meio das redes sociais, né? De alguma maneira, as redes sociais também têm um efeito um pouco perverso, não? Elas acabam, de alguma maneira, também fechando as pessoas no seu meio. Elas acabam não tendo acesso necessariamente à opinião dos demais, elas acabam vendo o que elas querem ver. Então, isso pode diminuir um pouco a capacidade crítica das pessoas no sentido de entender o argumento do outro e também de não se fechar numa polarização tão extrema. As pessoas elas estão muito envolvidas em causas que estão associadas ao seu dia a dia, né? Então, a gente, por exemplo, vê questões de gênero, questões raciais, questões do seu próprio bairro. Essas questões mobilizam muito mais do que necessariamente uma questão mais ampla, que poderia ser mudar a sociedade, por exemplo. Então, essas são as coisas que eu vejo acontecendo em função das redes sociais e as redes sociais possibilitando, na verdade, muitos movimentos a surgirem que não teriam surgido. Os jovens, eles conseguem ver, por meio da tecnologia, um caminho para eles mesmos mudarem os problemas que eles estão identificando, eles mesmos terem a capacidade de criar coisas novas e, de repente, não importam mais as instituições, importa o que ele pode fazer. A tecnologia, ela empodera muito uma camada, pelo menos, dos jovens. Bem, para pontuar, essa pessoa que foi trabalhar no mercado financeiro e não queria ser político, no caso sou eu. E pontuar também que recentemente, aqui um relato bem pessoal, eu mudei a minha vida, fui fazer doutorado, saí do mercado financeiro para trabalhar com políticas públicas. Então, de fato, tem essa ponte. E como geração, eu acho que nossa geração foi uma geração muito protegida. E falando, lógico, como branco, homem de classe média alta, mas eu estava até discutindo com o Otávio isso outro dia, relativamente à geração anterior, a nossa geração foi muito mais beneficiada do que a geração dos nossos pais. Então foi uma geração de fato protegida em diversos estratos sociais e está em crise. Eu vejo eu mesmo e vários amigos têm uma crise de identidade, uma crise existencial que está muito relacionado ao que a Ana falou, é que hoje os desenvolvimentos tecnológicos e o desenvolvimento econômico deram a sensação para a minha geração, para a geração mais nova também, que tudo é possível. E essa possibilidade ele tira espaço da reflexão.
Ele impede que a minha geração debata ou dialogue com as suas próprias contradições e, com isso, dialogue com o outro. Então, mesmo esses algoritmos das mídias sociais que se fala tanto, só reforçam esse comportamento, que é um comportamento geracional de falta de reflexão. Os movimentos sociais, as bandeiras de luta, são todas muito objetivas e nucleares. Você tem o movimento das mulheres negras por moradia digna. Você tem movimentos de hortas urbanas. São movimentos muito, muito localizados, todos, obviamente, importantíssimos, mas que, sim, muitas vezes eles se relacionam e conversam, mas pouco coordenados. E comparando lá com 68, você tinha aquela noção de igualdade, de liberdade, e hoje esses movimentos e a internet e as tecnologias e os algoritmos das mídias sociais reforçam a alteridade, reforçam as diferenças, e vão reforçando as diferenças dentro de grupos nucleares que impedem que se dê vazão a utopias homogêneas. Mas eu ainda não vejo essa fagulha, esse gatilho que leve esses movimentos a se coordenarem por um bem mais homogêneo e mais utópico. E sobre as utopias, é mais uma questão semântica. Você falou que a questão das mulheres é uma utopia muito importante. Eu acho que são esses núcleos que eu falei são utopias possíveis. São pragmatismos que essa geração aprendeu. Então, aqui é sintomático, né? Tem pelo menos umas 2 gerações aí de homens e tem uma geração que tem um homem e uma mulher. Então, a gente aprendeu e a gente evoluiu muito, mas não tem utopias nesse sentido marxista que eu quis dizer, de grandes sonhos. São utopias possíveis do dia a dia que transformam os seus ambientes, não transformam a humanidade. Todos nós somos trans, é bom saber disso, né? Nós somos os seres da transição. Essas pessoas estão mais abertas a aprender, porque, inclusive, é questão de sobrevivência. E a geração digital ela nem sabe que ela é trans, porque ela não é, ela já nasceu digital. Sem cultura, a educação não encontra o discernimento. E a palavra-chave, para mim, hoje, do mundo que a gente vive, é discernimento. E o discernimento é atemporal. Por isso que eu acho que essas teses todas que demonizam as ferramentas e até os algoritmos, elas caem por terra, porque nunca foi tão necessário o discernimento. E o discernimento tem a ver com o maio de 68. Mas Brasília é uma cidade que é um aplicativo que não tem como atualizar. Vocês já pensaram um aplicativo que você baixou no primeiro dia e não tem como atualizar? E é curiosíssimo, porque é uma cidade que todos nós gostaríamos de morar, né? Uma cidade aparentemente tranquila, suave e tal, mas ela é plana. Ela é plana, estamos falando ali do plano, né? Mas vamos supor que o plano seja Brasília, tá certo? Pessoal, é a cidade ideal para a bicicleta. É impossível construir uma ciclovia. Uma loucura. Ela foi criada de uma maneira congelada. Hoje, o Vasco me deu essa iluminação. Assim, uma cidade que não se atualiza. Ela é difícil de atualização. Então, é uma espécie de futuro do passado, sabe? Brasília é uma cidade meio assim, os Jetsons, né? Uma coisa que não se atualiza. É um futuro do passado, né? Um futuro velho. A gente tem que entender que o fracasso da representação política também tem a ver com uma coisa nuclearizada em torno de figuras, em torno de egos. Então, a não renovação da política brasileira, que é uma coisa muito triste, e é o que eu quero apontar agora para vocês, eu acho uma coisa muito triste, até por conta da minha admiração pelas figuras que eu respeito na política brasileira, essa crise que a gente está vivendo agora, a gente vê 2 líderes, e são 2 líderes que eu respeito, que construíram essa democracia. Eu estou falando do Lula e do Fernando Henrique. São 2 líderes que não conseguiram deixar um legado político.
no sentido de que não há, que na hora de indicar os seus candidatos, o candidato do Fernando Henrique é o Luciano Huck e o candidato do Lula não é do partido dele, é o Boulos e a Manuela Dávila. Então, eu acho extremamente preocupante dois líderes dessa envergadura, que eu respeito, não terem deixado sucessores. Isso, para mim, tem muito a ver com essa nuclearização. Eu acho que o fracasso da representação tem a ver com o fracasso de pessoas que começaram lá atrás, vieram com uma proposta política muito interessante e não conseguiram fazer a travessia. Eu acho que em 2008, quando vem a crise do mercado financeiro internacional, aquilo é uma ruptura. Aquilo desperta um mal-estar e a necessidade da política. Tem uma frase que eu acho extraordinária. Um determinado trecho que ele diz que os homens fazem a história, mas não sabem a história que estão fazendo. Então, que momento que nós passamos? Nós passamos um momento que nós estamos tateando uma história que a gente ainda não consegue compreender. Não é? Nós estamos no olho do furacão, de uma grande transformação. É interessante, você nasceu em 60, eu nasci em 65, é interessante como em 84, que você viveu também, a campanha das diretas, etc., era uma retomada de 68, de algum modo, a ideia da liberdade e tal. E o Conselho tem absoluta razão. Aquilo foi um movimento cultural, não é? Cultural, mas que não teve vazão para a política mesmo, não teve, não brotou. Todo movimento político é um movimento, antes de tudo, cultural. Agora, primeiro isso acontece, depois os políticos compreendem, e num terceiro momento os políticos agem. Nós estamos no momento do acontecimento ainda. Hoje há uma quase obrigação de que entreguemos tudo às nuvens binárias daquilo que são as nossas memórias. E isso é um projeto quase político bravo dentro das escolas, dizendo que não decore nada, que memória não ajuda. Não é? A memória, usar a memória, te entulha de lixo e tira a sua criatividade. Isso é mentira, porque eu preciso de uma memória de trabalho para girar a máquina. Se eu não tiver uma memória básica, o computador não liga. Eu também preciso, para a memória do meu dia a dia, da minha compreensão da vida, ter uma memória básica, mas eu tenho uma memória de longo prazo também, que é aquilo que eu vou construindo, vou alimentando. Ela não nasce grande, nem é enfiar coisa lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, tem atividades da memória que vão permitindo que eu me amplie a capacidade de quê, no fundo? Primeiro, de compreender a minha identidade. Eu sou aquilo que eu vivi, não é? Então, a identidade. E segundo, é dar significado às coisas. Eu só consigo dar significado do que é bom, do que é justo, injusto, que é democrático, etc., se eu tenho repertório de memória que me permita fazer análise e julgamento. E, nesse sentido, não só o afeto próprio da escola, não é o afeto ao qual ele se refere, quer dizer, eu sou afetado pelo meu desejo de conhecer, que também é afeto, mas não o afeto exclusivamente do uso, vamos dizer, imediatamente do corpo, mas é dos valores que me levarão meu corpo a fazer até sacrifícios em função de coisas que são difíceis para mim. Então, a memória é algo que tem que ser retomado e como elemento de constituição, não só da cultura, não é, de elaboração de uma cultura mais ampla, mas do próprio projeto social. Eu estou assistindo de camarote o desprezo absoluto pela memória, assistindo. Hoje a memória está na nuvem, está no Big Data. Os CEOs de 30 anos não precisam de experiência, porque a experiência está armazenada, se precisar eu tenho acesso. Eu sou CEO das maiores empresas do mundo aos 30 anos, aos 35 anos, porque eu só olho para frente, eu não preciso olhar para trás. Olhar para trás está armazenado, essa memória já está... Então, é o desprezo total, a perda de relevância da experiência hoje. É impressionante, eu estou assistindo isso, eu estou vivendo junto a empresas onde a gente monta centros de inovação, esse desprezo total pela experiência, pela memória, é muito preocupante isso. Essa geração nova, ela não valoriza a experiência e a memória, e eu acho que é um tema de futuro, e aí talvez a utopia seja
já prejudicada na origem, porque a utopia sem memória, sem referência, é muito complicada. Eu acho que o grande desafio da humanidade é reinventar, criar novas instituições, inovar institucionalmente. Eu acho que esse é um grande passo. Isso está acontecendo. O próprio Macron está na iminência de anunciar uma espécie de COP21 para questões ligadas a transhumanismo, inteligência artificial, onde 170, 200 países acordam princípios, linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas. Tá? Eu acho que isso tudo também é muito importante, porque hoje há uma renúncia imensa, voluntária da sociedade, sobretudo dos milênios, em relação a questões como privacidade. Eu vi a última pesquisa que eu vi, 80% dos milênios renunciam confortavelmente à sua privacidade a favor da conveniência. Os adultos, alguma coisa como 45%, renunciam também. Há uma renúncia à privacidade. Os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são uma utopia? A Agenda 2030 é uma utopia? Quando você pensa nos 17 objetivos, né, acabar com a pobreza, água para todos, educação para todos. Nós temos compromissos pessoais, nós temos, enfim, uma responsabilidade, onde é que nós estamos situados, aonde, né? Cada um tem um papel, cada um está aí colocado em algum lugar, fazendo alguma coisa. E diante disso, nessa prática efetiva, é que me interessa ver o que tudo isso reverbera, como é que tudo isso chega e como você vai buscar mais informação, como você vai trabalhar tudo isso e como você vai, de alguma forma, traduzir isso na sua ação, no seu dia a dia, naquilo que você faz. E aí me vem aquela ideia do legado, né? O que você deixa, de fato? Onde está o seu compromisso diante dessa sociedade onde você está e o que você pensa para frente? E a questão da educação, para mim, é que está um pouco nesse compromisso central. Mas, no fundo, todos nós temos uma vocação educativa, todos nós, independente do papel que a gente desempenha, porque a gente tem um compromisso de um legado. Alguma coisa você tem que deixar. Trata de ser alguém no mundo, pô. Está aí metido na história e está fazendo alguma coisa que interessa para a sociedade, efetivamente. Então, eu me sinto muito estimulado nesse debate. Acredito, sim, em algumas utopias, acredito. Acho que a gente tem que batalhar para melhorar as coisas e, para isso, agora, que tem muitos empecilhos para que ela possa realmente existir e se desenvolver. Agora, a gente está vivendo isso, a gente realiza o tempo todo, a gente está brigando em favor disso. E, para mim, a realização efetiva é quando você consegue, de alguma forma, transmitir para alguém esse tipo de angústia, esse tipo de preocupação, no mínimo, esse desejo de querer mudar as coisas.